Bem-vindos ao Autarcas 2021. Hoje estamos no Concelho de Valongo. Deixámos, não foi por acaso, dos programas finais, a entrevista com o atual Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, e também recandidato pelo Partido Socialista à Câmara de Valongo. Antes de começarmos a nossa habitual conversa, preparámos um vídeo para dar a conhecer melhor este candidato. José Manuel Pereira Ribeiro nasceu no Porto a 21 de agosto de 1971. É casado e tem 2 filhos. Tomou posse como Presidente da Câmara Municipal de Valongo a 17 de outubro de 2013, tendo sido reeleito em 2017, sendo responsável pelos pelouros da Proteção Civil, Planeamento Estratégico e Captação de Investimento e Inovação, Internacionalização, Finanças Municipais, Gabinete Jurídico, Ambiente, Cidadania e Saúde. Licenciou-se em Relações Internacionais enquanto trabalhador-estudante e tem um MBA em Gestão de Empresas com especialização em Marketing pela Universidade Católica do Porto. Em 2008 foi bolseiro do programa German Marshall Fund Memorial Fellowship nos Estados Unidos da América. Possui uma diversificada experiência profissional, tanto no setor público como no privado, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Atualmente é Presidente da Rede de Autarquias Participativas, Presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, membro do Conselho Executivo da Associação de Municípios Corredor do Rio Lessa, desempenha ainda funções como Auditor de Defesa Nacional, membro efetivo do Plenário do Conselho Económico e Social, Vice-Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social, membro da direção do Observatório Internacional de Democracia Participativa e conselheiro político da United Cities and Local Governments desde 2020. E para mim é uma honra receber aqui o atual Presidente da Câmara Municipal de Valongo. Não podemos esquecer, antes de começarmos com a nossa conversa de candidato. Bem-vindo, José Manuel Ribeiro. É um gosto tê-lo aqui comigo. É uma Câmara no qual nós agradecemos, colabora sempre com o Novo Canal e isso é muito importante, porque só assim é que nós também conseguimos dar voz aos partidos de oposição, que é mesmo assim. Por isso, seja muito bem-vindo aqui ao Novo Canal. Eu é que agradeço o simpático convite e reitero mais uma vez os parabéns que dou ao vosso projeto de informação e à forma como garantem a pluralidade, não só neste ato eleitoral, neste período, mas também ao longo do tempo. Portanto, habituei-me a conhecer o Novo Canal dessa forma e isso é meritório. Portanto, devem continuar nesse trilho. Muito obrigado, Zé. Antes de mais, e de começarmos, Valongo recebeu um prémio de uma autarquia, digamos, para quem não sabe, que foram só 2, um concelho da Polónia, penso holandesa, e também Valongo. É um prémio europeu de ambiente, no fundo. Isso é fruto do sinal das políticas do ambiente. Parabéns. Obrigado. Ontem foi um dia muito especial, porque nós éramos finalistas do Green Leaf Awards, digamos assim, a Folha Verde Europeia. É uma distinção muito relevante que a União Europeia tem, é um concurso, digamos assim, tem um prémio financeiro associado de 200 mil euros e sabíamos que éramos finalistas. Tínhamos lá na Finlândia, decorreu na Finlândia uma delegação de 3 pessoas da Câmara de Valongo, mas não sabíamos que íamos ganhar, não é, essa distinção. Somos embaixadores verdes, não só o Conselho, isto é uma vitória do Conselho, mas também de Portugal, claro, porque isto prestigia Portugal. E fiquei extremamente feliz, porque é o reconhecimento por parte da Comissão Europeia e de um conjunto de entidades da maior relevância que estão no júri, de uma candidatura e de um trabalho, sobretudo de um trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 7 anos, 10 meses e alguns dias. Ainda não fez 7 anos e 11 meses. Em várias áreas, não só na eficiência energética, na questão da mudança brutal que estamos a fazer na recolha de resíduos, na questão da criação das infraestruturas verdes, com o Parque das Serras do Porto, na infraestrutura azul, agora com o Rio Leissa, não é? Este trabalho conjunto envolvendo câmaras, aqui nas Serras do Porto, Paredes, Gondomar e Valongo, no Leissa, Matosinhos, Maia, Valongo e Santo Tirso.
mas também outros projetos, o envolvimento dos cidadãos, portanto, esta dimensão da participação cidadã e a mobilidade, muitos projetos. Nós fomos, digamos assim, Valongo venceu pela qualidade do trabalho que tem vindo a fazer nos últimos 7 anos. E o mérito é da comunidade, é de toda a comunidade, é da Câmara Municipal, mas também de todos os parceiros que são aqueles que nos garantem a capacidade de transformar. É um prémio muito direcionado, ou é um prémio que visa, digamos assim, esta questão importantíssima para as próximas décadas, que são os desafios das alterações climáticas. E, portanto, é também uma enorme responsabilidade que a Câmara de Valongo tem até a final de 2022, porque será um município, conjuntamente com outro município na Holanda, seremos embaixadores verdes. E, portanto, é prestigiante, digamos assim. José Manuel Ribeiro, nós sabemos que o José Manuel Ribeiro é um Presidente de Câmara apaixonado por aquilo que faz. Sobretudo isso, que coloca amor em todas as suas tarefas diárias do Valongo. Isso é nítido. Também em Valongo toda a gente conhece o José Manuel Ribeiro. Mas quem é a pessoa, sem ser o político? Porque a seguir vamos então entrar para a parte política. Mas quem é essa pessoa apaixonada, essa pessoa com esse sorriso? Quem é a pessoa do José Manuel Ribeiro? Quem é? É um homem, como outros homens, que gosta muito do que faz, é feliz e apaixonado pela vida. Pessoas como eu, que são apaixonadas pela vida, sentem que o tempo passa depressa demais. Mas sou uma pessoa muito normal, muito sonhadora, sempre fui, muito teimoso. Mas quando acho que tenho razão, luto muito por aquilo em que acredito. Tenho a sorte de eu tenho muita sorte com as pessoas que vou conhecendo ao longo da minha vida. Um dia disseram-me que essa é a maior sorte que podemos ter, e de facto eu tenho muita sorte com as pessoas que fui conhecendo ao longo da minha vida, porque essas pessoas são as pessoas que mais nos ajudam. Portanto, esse é o segredo, é estarmos rodeados de pessoas positivas e que nos ajudem, que acrescentem algo. Também é preciso ter sorte, também é preciso procurar. Mas eu confesso que tenho tido muita sorte. As pessoas que tenho encontrado, com quem me tenho cruzado na minha vida pessoal, familiar, profissional, tenho tido essa sorte. E, portanto, isso ajuda-me muito. Muito bem, Zé. E estamos a falar numa campanha que são os últimos 4 anos. Portanto, há aqui, e esta entrevista é um bocadinho prestar contas e o futuro. É isso que interessa. Nós prestamos contas todos os anos, todos os dias, a todos os minutos. É verdade. Com uma transparência total. Isso nós sabemos. Há mais de 30 anos que aquele edifício da Câmara Municipal está em baixo, onde muitas vezes passa naquela avenida, nem se vê que existe ali uma Câmara. A Casa da Democracia é um projeto arrogado, é mais que uma Câmara Municipal, tem outro tipo de valências, outro tipo de serviços, e de uma forma feliz, mesmo ao lado desse edifício que está hoje. Era realmente algo que ambicionava e que sonhava. Era dar condições dignas a quem está lá e a quem a visita. Nós, quando somos eleitos para enfrentar problemas, para encontrar soluções, para resolver problemas antigos. Essa foi uma discussão que não se colocou logo quando eu fui eleito em 2013. Esse é um problema muito antigo. As atuais instalações estão temporariamente há 33 anos no resto de chão de um prédio de habitação. A verdade é que é muito normal acontecer isto. Veja, há 33 anos num edifício que já não tem condições há muito tempo. Já não tinha antes de eu ser eleito. Que fique bem claro, porque nós nos últimos anos entramos em muitos projetos. Eu acho que consegui imprimir uma dinâmica totalmente nova no Conselho, na Câmara, e a Câmara é um motor importante. E veja, nós temos quase 100 funcionários fora daquele edifício, que tem custos. Nós temos, as pessoas talvez não saibam, nós, pelo facto de termos uma dispersão de funcionários, os nossos arquivos estão em 3 locais, nós temos custos anuais na ordem dos 200 mil euros, todos os anos. E, portanto, é um problema. E mais, o problema não é só para os funcionários administrativos, técnicos e administrativos. É também um problema para os cidadãos. Aquela instalação onde está, no fundo, assim, dizendo os espaços do Conselho não têm condições para os cidadãos. Tivemos essa questão agora na pandemia, e não só, as pessoas não têm dignidade para serem recebidas.
E, portanto, no momento em que nós temos pela frente a descentralização de mais competências, vem agora aí a saúde, vem também as competências na área social, já agora em 2022. E nós tínhamos que encontrar uma solução para este problema. Durante muito tempo, algumas forças da oposição foram-me dizendo: é preciso reservar um espaço no centro da cidade para garantir um edifício que traga dignidade, digamos assim, à sede do Conselho, portanto, ao edifício dos Passos do Conselho. Nós conseguimos, identificamos um local que já tinha sido várias vezes referido por outras forças da oposição, avançamos, construímos um projeto que fosse diferente. Estamos a falar de um edifício que vai ter 2 andares, um edifício pequeno, mas é um edifício que procura, e vai ser, porque ele já arrancou, um edifício que não seja somente um edifício político e administrativo, um edifício que seja também ligado à educação, à cultura, à cidadania, que ajude a transformar, digamos assim, a forma como olham para nós. É uma lindíssima homenagem ao património mais antigo que temos no Conselho, que é o património geológico. Tem a forma de uma trilobite. E, portanto, não podíamos encontrar uma referência mais pacífica do que aquela. O Valongo é um território muito rico em património geológico. E, portanto, decidimos avançar. Tivemos o cuidado de fazer um projeto bem pensado, que garanta para os próximos 50, 100 anos que não mais voltaremos a ter aquele problema. E mais, com a concretização deste edifício, quando ele estiver concluído em 2023, nós vamos libertar espaços, não só os atuais passos do Conselho, mas também em Irmesinde, onde ocupamos 2 pisos do edifício Faria Sampaio, que também esteve abandonado muitos anos. Fomos nós que levamos para lá a Loja do Cidadão. E esses 2 pisos vão nos permitir resolver problemas antigos da cidade. Eu pretendo resolver no próximo mandato, com esta, digamos assim, com esta disponibilidade de espaço, uma velha reivindicação da cidade de Irmesinde, que é a questão do museu da cidade, e também melhorar, digamos assim, as condições da própria biblioteca que existe em Irmesinde. Portanto, em Valongo, nas atuais instalações, estamos já a trabalhar numa solução que possa fazer destas instalações atuais um centro ligado ao ensino, digamos assim, que traga pessoas para Valongo. Essa é uma preocupação que eu tive sempre desde o início. Nós fazermos o máximo para resolver os nossos problemas em Valongo, mas também ter uma estratégia para trazer pessoas de fora, trazer uma dinâmica que possa, com essa vinda de visitantes, animar o nosso comércio. Não podemos esquecer que Valongo, ao contrário de todo o território nacional, é um dos concelhos que aumentou a população. Sim, isso é mais um exemplo de como o concelho é um concelho atrativo. Nós somos um dos poucos concelhos que nos últimos censos 2021 apareceu como estando a crescer. E isso tem uma interpretação. O nosso concelho é atrativo. Hoje muita gente não procura Valongo só porque, como no passado, para dormir. Não, procuram para viver, para trabalhar, para investir. O Paulo talvez não tenha esta ideia. Nós, quando fomos eleitos, encontramos um PDM que andava a ser revisto há 15 anos. 15 anos. Empenhei-me e conseguimos concluir a revisão do PDM. Logo, imediatamente a seguir, alteramos o regulamento das taxas e criamos mecanismos muito, digamos assim, muito agressivos, no sentido de tornar interessante vir para Valongo. Posso lhe dizer que determinado tipo de investimentos, em montante e em postos de trabalho criados, podem ter uma redução até 80%. A verdade é que, desde a Jerónimo Martins a um conjunto vasto de outras empresas, nós já temos no terreno investidos cerca de 300 milhões de euros e cerca de 2.000 postos de trabalho. Porquê? Porque o território é competitivo. O território é muito competitivo, está bem localizado, temos autoestradas, temos várias autoestradas, temos 2 linhas de caminho de ferro e esperemos que no futuro tenhamos uma outra, a linha do Sousa, que conseguimos também, que parte de Valongo e que vai servir aqui um conjunto de vizinhos, municípios vizinhos, não é? E que vai ser muito importante. Portanto, tudo isto torna o concelho muito atrativo e muito capaz, digamos assim, de atrair investimentos. Neste momento, estão dentro da Câmara, nos serviços, digamos assim. Mas deixe-me dizer,
dentro da Câmara há já um conjunto de investimentos que estão em análise no valor de cerca de 50 milhões de euros. Portanto, nós temos bem a noção, porque lidamos com a realidade, daquilo que é a capacidade do que já foi feito. Um dos objetivos que tenho no próximo ciclo de governação é chegar aos 500 milhões de euros de investimento privado concretizado e dobrar o número de postos de trabalho. Mas também talvez chegar aos 4.000 postos de trabalho. Trazer pessoas, o Conselho aumentar habitantes, traz também mais responsabilidade nos serviços. Sim, claro. Os serviços de saúde, em tudo. Os serviços em tudo. administrativos da Câmara, na acessibilidade, na educação, muitos serviços, muitos. E por isso é que vocês apostaram, que ainda agora estão a apostar, saiu há pouco tempo, um quadro comunitário para ajudar as escolas para as salas de aulas inteligentes, o Valongo já está... Mas não. Esse investimento foi feito sem financiamento. Mas é isso que eu estou a dizer, mas está a sair agora, mas vocês já há 2 anos que implantaram esse sistema na Antes da pandemia. 2 anos. A educação em Valongo, há 3 áreas que foram sempre importantes e vão continuar a ser. O apoio social, a área social. Valongo e não sou eu que digo, é o presidente do Portugal Inovação Social, que é um programa que foi criado no governo do Passos Coelho. Portanto, para não haver aqui dúvidas, esse programa, o presidente desse programa, disse já várias vezes em público, nós somos o 7º conselho que mais investe em projetos de inovação social. 7º a nível nacional. E nós não somos o 7º em população, nem em orçamento. Muito longe disso. Há conselhos muito mais ricos que Valongo. E, portanto, a área da ação social, do apoio social, vai continuar a ser prioritária, foi e vai continuar a ser. A área da educação, que é onde nós canalizamos cerca de 1/3 de todos os recursos da Câmara Municipal vão para a educação e na cultura. E eu explico, nós, na área da ação social, já expliquei, nós criamos o fundo de emergência, nós apoiamos a rede, esta rede invisível, que as pessoas por vezes não têm a noção, mas que ajudam a podermos chegar a toda a gente, que foi uma rede determinante agora na pandemia, além da capacidade financeira que a Câmara tinha para não deixar ficar ninguém para trás. Nós também recorremos à ajuda da rede, ajudamos a rede, quer no apoio com os cabazes, mas também na rede, no apoio às IPSS, material de desinfecção, equipamento, os bombeiros, nunca houve tanto apoio aos bombeiros. Está aqui uma área social que é muito querida, onde apoiamos muito aquilo que temos e, portanto, para ninguém ficar para trás e que agora vai ser reforçada no próximo mandato com a Estratégia Local de Habitação. Nós aprovamos uma Estratégia Local de Habitação que vamos assinar dentro de muito pouco tempo com o IRU, no valor de 41 milhões, quase 42 milhões, que vai resolver, que vai criar, portanto, vai nos dar capacidade para construir 420 e tal fogos novos e atuar noutro tanto. No total são 855 fogos. Isso acredita que pode baixar a especulação imobiliária que existe lá nas redes? Penso que não, porque esta primeira resposta do primeiro direito, esta é uma das componentes da nova política de habitação. Uma destas componentes é o primeiro direito. São respostas que estão na lei a situações de ou necessidade de habitação nova, digamos assim, ou então melhorar as condições de habitabilidade de habitação já existente. Uma pequena parcela deste programa é apoio direto. São 50 famílias que, caso tenham condições, podem ter um apoio financeiro. Porque, na verdade, esses apoios é uma fase de transição da vida das pessoas, não é? Para dar resposta a isso. Porque depois a intenção é que as pessoas destas habitações sociais consigam um dia mais tarde. Obviamente. Porque a habitação social não é não está pensada para que seja para toda a vida. Sabe? A habitação social é aquilo que a comunidade faz, é um esforço que a comunidade, toda a comunidade, aquela comunidade que gera impostos, toda a comunidade, todos nós queremos que as pessoas tenham dignidade na habitação. Repare, nós, se queremos que a nossa sociedade evolua, nós temos que garantir condições mínimas. Uma pessoa, uma família que não tenha uma habitação com dignidade vai ter problemas em vários níveis da sua vida. Vai ter, os filhos vão ter problemas na escola. Ou seja, isso vai ter impactos na parte da cidadania, na cultura, na escola, etc, etc. E, portanto, este programa, em boa hora, o Primeiro-Ministro de Portugal resolveu aplicar uma parte dos dinheiros da bazuca para financiar, digamos assim, este primeiro direito, esta componente da nova política de habitação. Mas dizia eu, há depois a educação. Repare,
Nós, na educação, às vezes não se tem esta noção. Nós somos das câmaras. Valongo é uma das poucas câmaras que removeu todo o fibrocimento das escolas, que herdou, sem fundos comunitários. Que agora estão muitos conselhos... Agora, eu não estou a criticar quem não o retirou. Estou a dizer é que nós estivemos à espera dos fundos comunitários. Não fomos os primeiros, fomos daqueles que fizemos um esforço de muito dinheiro e retiramos o fibrocimento todo, para tranquilizar as famílias, os professores, os meninos e os funcionários das escolas e a comunidade toda. Portanto, a decisão de instalar quase 30 salas de aula do futuro ou laboratórios alternativos de aprendizagem foi uma decisão sem fundos comunitários, foi uma decisão minha. E eu não convivia nada bem com a ideia de que as escolas que não têm meios, por não terem meios, não dão oportunidade aos nossos filhos, aos nossos meninos e meninas, de saberem o que é aprender a programar um robô, ou aprenderem a fazer uma impressão 3D, ou aprenderem a aprender de forma diferente, numa sala em que trabalham em grupo. E essas salas permitem esse tipo de experiências. Foi antes da pandemia. Se reparar, a maior parte dos territórios e escolas não têm ainda não deram ainda esse salto. É óbvio que estamos dependentes, muito dependentes, da dinâmica do próprio projeto educativo, mas eu aqui tenho que reconhecer o trabalho notável que as escolas têm feito. Agora, Paulo, compreenda, é muito diferente um professor em Valongo das escolas públicas ter estas condições para fazer um trabalho absolutamente diferente. E depois, veja, uma criança que tem carências, durante aquele período que está na escola, ela vai perceber que tem talento. É das coisas mais... E que tem as mesmas oportunidades que os outros. Não só, eu vi com os meus olhos. É uma coisa impressionante ver uma criança carenciada e uma turma, eu já vi isso com os meus olhos, uma criança que tem imensos problemas em casa, mas que descobre que é talentosa a programar robôs, ou que é uma... Ela descobre que tem talento. Ela volta ao fim do dia para casa, muitas vezes para ambientes com dificuldades, mas já leva ali o toque de Midas. De esperança. Não é só de esperança. Aquela criança aquela experiência transformadora vai ajudá-la no futuro. E essa é a nossa missão. Eu sou filho de gente muito humilde. Os meus pais são espetaculares. São os melhores pais do mundo. Mas são pessoas muito humildes. Com a 4ª classe. Repare. E que tentaram fazer tudo para eu ter todas as oportunidades. Essa é a minha obrigação. É a obrigação de todos. Às vezes perguntam porquê que gasta tanto dinheiro em educação? Porque é aí que se joga o futuro. Nós não podemos perder. Nós não somos um país rico para achar que alguns ficam para trás. Repare, nós não hesitamos na pandemia. Às vezes, ter a noção disto. A Câmara que encontrei em 2013 era uma Câmara de joelhos. Devia a toda a gente. Era uma Câmara que pagava mal. O primeiro mandato foi um mandato para erguer a Câmara, para se colocar outra vez de pé e ganhar boas contas. Quando veio a pandemia, ninguém estava a contar com a pandemia. Nós fomos das poucas câmaras que compramos computadores, disponibilizamos máscaras sociais certificadas, apoiamos, não deixamos ninguém para trás. Se a Câmara tivesse dificuldades financeiras, podia querer, mas não ia fazer. Zé Ribeiro, e a nível de creche? Está bem apetechado o Conselho? Não está, como nenhum está. O Governo... Mas é um governo. Eu acho que houve agora uma boa notícia dada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Já se percebia. O Governo vai apostar no aumento das vagas em creche. E a Câmara está atenta para colaborar, obviamente, com os parceiros, porque isto implica sempre um trabalho com os parceiros, como já fazemos. As IPSS, há IPSS do Conselho que têm vindo a ter apoios no âmbito dos atuais fundos comunitários para modernizarem as suas instalações, agora comigo. E apoios consideráveis. Portanto, e com as creches vai ser a mesma coisa. Este anúncio das 10.000 vagas é muito importante. Muito importante. E a Câmara vai... Claro, obviamente, e nós estamos disponíveis. Nós queremos é que aumente a capacidade das creches, porque nós estamos a crescer como Conselho. Exatamente. José Manuel Ribeiro, a parte de saúde, nós vimos que a ministra, neste caso, estava como uma militante do Partido Socialista na sua apresentação, mas não deixa de ser a Ministra da Saúde, Marta Temido, diz que Valongo é um conselho amigo da saúde. Ela a dizer isso quer dizer que foi bem gerida o investimento de saúde. Temos 9 centros de saúde, como há pouco tempo o Novo Canal registrou uma reportagem em Hermesinde, Alfena, todas as freguesias estão apetechadas de centros de saúde e como é que, se todos valonguenses já têm médico definido?
Não tenho os números totalmente presentes, mas de qualquer das formas, nos últimos anos e com muita ajuda do atual Governo da República, conseguimos resolver problemas. Nós tivemos ali um problema, tínhamos más condições no Centro de Saúde de Campo. A senhora Ministra veio inaugurar o novo Centro de Saúde de Campo. Em Alfena não foi ainda inaugurado, mas é um novo Centro de Saúde com melhores condições. Ela conheceu-me num contexto em que eu lhe enviei, eu fiz-lhe chegar o Plano Municipal de Saúde. Nós fomos o primeiro concelho a ter um Plano Municipal de Saúde muito ambicioso, que foi um desafio que a Câmara lançou ao ISPUP, ao Instituto de Saúde Pública do Porto, ao professor Henrique de Barros, e que lhe fizemos chegar, e ela ficou muito admirada. É um programa que é conhecido, tem 14 medidas, uma delas muito conhecida, que é o mercado. Nós estamos a fornecer semanalmente, portanto, vendemos quase 500 famílias hortícolas, são entregues em Irmesinde, em Valongo, mas tem outros projetos. E, portanto, ela encontrou um concelho que se preocupa. Há uma reivindicação muito antiga que temos, que é voltar a ter um acesso só de Valongo. A forma como nós respondemos não acontece, né? Não temos, porque está junto com a Maia. E, portanto, mas hoje percebe-se que não fez sentido nenhum, é um mega acesso, e, portanto, acho que toda a gente percebeu que quando existirem condições, eu acredito que vamos ter novamente um acesso Valongo. A resposta que nós demos à pandemia foi muito sui generis, tem sido sui generis. Nós, houve um período em que reuníamos todos os dias, está tudo gravado, tudo documentado, que também é uma dimensão que valorizo muito. Esta questão do estar disponível para ser, digamos assim, escrutinado, mas criou aqui uma forma de encarar desafios extraordinários. Voltando à saúde, eu não tenho os números, digamos assim, de quais são as pessoas que não têm médico de família. Ainda temos a necessidade de ter digamos assim, uma USF em campo, que ainda não temos. Mas eu sei que existe disponibilidade e não tenho dúvidas que nos próximos anos estas questões vão se resolver. Há uma questão que eu sempre defendi a reabertura do serviço de urgência básica no hospital. Na altura foi uma decisão de encerramento do antigo ministro Paulo Macedo. O hospital não é da Câmara, é um hospital do Ministério da Saúde. Entretanto, havia um compromisso de abrir um centro de hemodiálise que foi aberto e está a funcionar bem e, portanto, é, no fundo, um serviço alternativo. O hospital tem vindo a ser muito valorizado. Eu tenho que e foi muito importante, nesta altura mesmo, para dar suporte ao Hospital São João. Sim, foi muito importante, mesmo muito importante. Muitas das intervenções de ambulatórios estão a ser feitas em Valongo. A relação que temos com o polo de Valongo do Hospital de São João é excelente. A administração tem, da nossa parte, aliados e nós também sabemos que podemos contar com eles. Portanto, a Ministra é conhecedora. O centro de vacinação de Valongo está muito bem referenciado na ARS. Nós trabalhamos em conjunto. Tem quantos centros de vacinação? Nós abrimos 2 centros de vacinação rápida, em Valongo e em Irmesinde. Inclusive, contratamos enfermeiros. Nós articulamos com a Maia, contratamos enfermeiros, a Maia também contratou. O problema é que quem gera os centros de vacinação rápida não é a Câmara. Digamos assim, é o Ministério da Saúde, exatamente, através da ARS. E, portanto, eles entenderam que não tinham condições de manter 2 centros de vacinação rápida a funcionar em cada concelho. Na Maia também havia 2 e, portanto, optaram por ter funciona muito bem, as pessoas estão satisfeitas, vem muita gente de fora ser vacinado a Valongo, estamos com uma taxa muito elevada de vacinação e, sobretudo, eu tenho que o dizer, quer dizer, quando falo das escolas e já, no fundo, agradeci, as escolas fizeram um trabalho notável na área da saúde, os técnicos de saúde, mas também um conjunto de pessoas que estão, no fundo, envolvidas com a proteção civil, aqueles funcionários da limpeza, uma série de trabalhadores que nós, por vezes, não nos lembramos deles, mas que foram determinantes neste combate pandémico. E, portanto, eu acho que quando chegar o tempo, temos que os homenagear, assim como os padeiros. Repare, os padeiros, não foi permitido aos padeiros pararem. Os padeiros, aqueles que nos fazem chegar pão todos os dias. E, portanto, numa terra de padeiros e de biscoiteiros, também eles merecem o nosso reconhecimento. Como também a ministra, os cantoneiros, não é? Sim, todos. É um conjunto de profissões que há sempre uma tendência para as desvalorizar. Nós temos que as valorizar, mas valorizar a sério. E a ministra, a questão da ministra tem a ver com isso. Ela percebe que nós percebemos o nosso papel.
Nós, em Valongo, eu disse aqui há tempos no aniversário do SPUP, as câmaras têm a capacidade de funcionarem como um autêntico estetoscópio. O estetoscópio é um aparelho que fornece informação ao médico ou à médica. E as câmaras, com a capilaridade que têm, as câmaras têm proximidade. As câmaras municipais e as juntas de freguesia e a rede dos bombeiros, a segurança social, um conjunto de parceiros conseguem ter uma capilaridade enorme. Essa capilaridade funciona como um estetoscópio. Ou seja, e nós aqui somos um parceiro, digamos assim, importantíssimo para os desafios futuros do Ministério da Saúde, designadamente naquela componente da chamada prevenção, que é o que nós temos no nosso Plano Municipal da Saúde. É preventivo. Aquela questão da obesidade infantil, nós temos que combater isso. Que é os tais cestos que falam. Mudança de... Não, as hortícolas e as frutas têm a ver com um projeto que nós lançamos à Cooperativa dos Produtores Agrícolas e eles identificaram os produtores que fizeram 2 cabazes, um maior, outro mais pequeno, e todas as semanas fazem chegar a um preço muito acessível. É um preço, é mudança de comportamentos alimentares, como na questão do desporto. Mudança de comportamentos em termos de desporto, ou seja, passar a fazer mais atividade física. Uma série de mudanças que concorrem para haver menos doença. E menos doença é ajudar o Ministério da Saúde. Muito bem. José Ribeiro, a questão da mobilidade em Valongo. Nós sabemos que Irmesim sempre teve ali aquele problema de trânsito que agora não sei se vai resolver ou não, que a autoestrada está a abrir. 4 faixas ali perto do túnel de Águas Santas. No centro da cidade, há algumas queixas ali em Alfena, porque passam muitos veículos pesados por causa do grande empreendimento que há ali, o Jerónimo Martins, né? Que é só caminhões. Algum plano? Algo vai mudar? Nós, na mobilidade, temos vindo a fazer muito trabalho. Nós encontramos um concelho que privilegiava, basicamente, em que as vias eram, digamos assim, dedicadas quase exclusivamente aos veículos, automóveis. O concelho é um concelho muito especial. É preciso perceber que este concelho tem uma localização estratégica. Nós temos o único Porto Seco, desde o Minho até o entroncamento, que é o Porto Seco de Campo, da SPC. Portanto, eu há bocadinho não referi, é também um motivo de atração muito forte. E para dizer o seguinte, nós somos atravessados pela linha de caminho de ferro também. Sabemos que temos problemas, há problemas. Esta obra de alargamento da autoestrada, que decorre dos contratos. A partir de determinada altura, quando passa determinada circulação, é obrigatória a concessionária alargar. Só que eu já o disse publicamente, esta obra não vai resolver o problema do gargalo, porque é um autêntico gargalo ali à saída de Irmesim. Porque aquela saída serve não só Irmesim, serve Águas Santas, Rio Tinto, serve Irmesim, de Valongo e também Águas Santas. E, portanto, não vai resolver ali só com e eu acho que isso no futuro pode acontecer. Há uma vontade muito forte de estudar uma alternativa naquele nó. Em Alfena, o que se passa é muito simples. A estrada que passa em Alfena é uma estrada nacional. É uma estrada, o problema daquela estrada não é só o Jerónimo Martins, é uma estrada nacional. Muitas vezes as pessoas procuram alternativas às vias que têm portagem, como é o caso, ali na A41. E, portanto, a estrada não é da Câmara Municipal, é uma estrada que não está desclassificada. Nós temos vindo ao longo dos anos, quase todos os executivos ao longo dos anos pressionam para as infraestruturas de Portugal fazerem uma intervenção. Nós próprios já tomamos essa decisão, que é preparar uma intervenção, fazer digamos assim, um projeto, um estudo, no sentido de tornar aquela via mais lenta, conseguir melhorá-la em termos de segurança e, sobretudo, introduzir ali mecanismos que tornem a passagem naquele troço lento, para demover a passagem de pesados, etc., para eles, pelo tempo, procurarem as autoestradas. E, portanto, porque ali o grande problema tem a ver com a presença também dos pesados. Mas nestes próximos 4 anos há obras que está essa estrada, as vias são, digamos assim, é uma área, digamos assim, da descentralização que ainda não está contratualizada com o Estado Central. Porquê? Porque o Estado Central, quando quiser passar as vias para as câmaras, tem também que passar verbas, tem também que passar meios financeiros. Agora, estamos a trabalhar muito com os fundos comunitários na melhoria dos interfaces,
ou seja, a ligação entre o comboio e a rodovia. Estamos a trabalhar muito nisso. Nós entramos no processo da municipalização dos STCP. Estamos a aguardar o desfecho do concurso dos transportes, que nos vai resolver muitos problemas. E esse concurso e a STCP passando agora para os municípios? Os STCP é uma coisa, o concurso dos transportes certo, é outra. Mas a STCP neste momento é já gerida por vocês. Já está. Não é gerida pelas câmaras. A Câmara é acionista. As 6 câmaras são acionistas. Mas tem um peso diferente do que tem tinha um peso, Estado. tem influência, mas tem um conselho de administração que não tem nada a ver com as câmaras. Claro, pessoas que não estão lá. Mas, Zé Ribeiro, ali a norte do Conselho em Campo queixam-se que o autocarro não é suficiente. É uma luta. Já conseguimos. Porquê? Tem a ver com o seguinte, tem a ver com a relação com a outra linha que lá existe da Valpi. Que entra em e conflito. tem a ver com licenças. Não entra em conflito, foi concedida, no fundo, há muitas linhas, repare. O Conselho de Valongo, como eu digo sempre, é muito competitivo, porque nós somos atravessados por canais de acesso ao Porto. A nossa ligação é ao Porto. Quer o canal que vem do Marão, quer aquele canal da antiga estrada para Guimarães, que passa por Irmesinde, são canais muito importantes, aliás, e as linhas rodoviárias que lá passam são altamente rentáveis. As nossas linhas, as linhas da STCP que chegam a Valongo, quase todas são todas rentáveis. As antenas, as ditas antenas, são quase todas rentáveis. Em Campo, há uma linha da STCP que explora o mesmo canal que a Valpi. Pois. E o que acontece? Nós já tentamos várias vezes que a linha da STCP fosse à rotunda de Gandra. Aliás, essa rotunda em Gandra, 70% da rotunda é Valongo. Certo. E, aliás, a seguir à rotunda tem uma paragem. Certo. Só que não conseguimos ainda um acordo entre... não foi possível. Eu espero que seja possível, o mais rapidamente possível, que a linha dos STCP vá lá. Vá lá dar a volta. Que é isso que falta. Basicamente é isso. Nós somos obrigados a vir um bocadinho cá, logo a seguir à Mas autoestrada. quando vê, por exemplo, ideias como isso do autocarro, muito bem, do Serviço de Transportes Públicos, mas quando vê ideias como foi o Miguel Santos aqui neste programa, a dizer que tem que negociar com a Brisa as taxas das portagens para que desviar o trânsito pela autoestrada, acha isso uma ideia boa? É uma ideia, só que é assim, a Brisa não negocia, não faz isso em lado nenhum, portanto, isso é uma ideia daquelas antes das eleições. A Brisa não toma essas decisões nem é a Brisa. A Brisa é uma concessionária, é o Estado que determina isso, como aliás o Governo há bem pouco tempo determinou uma redução no preço das portagens. Portanto, isso compreende-se estamos a poucos dias das eleições e tal, é um bocadinho para as pessoas mais desatentas. Eu sou candidato a Presidente da Câmara, não sou candidato a vendedor de ilusões, portanto eu lido com a realidade. Respeito muito os meus adversários, respeito mesmo. Eu acho que a democracia é uma coisa bonita, mas não consigo entrar nesse tipo de propostas. É como a questão do metro. Às vezes fala-se do metro e eu acho que era importante o metro chegar um dia. Ele só consegue chegar a Mas Valongo o metro não chega. aproximando-se. Porque Irmesinde tem só esta consegue, opção. por uma razão. O metro, um dia, eu acredito que um dia ele vai chegar, mas vai chegar próximo de Irmesinde, através de Águas Santas. Porquê? Porque o metro, primeiro para vir diretamente a Valongo, não vai fazer um túnel para vir para Valongo. O metro, o conceito do metro não tem ali problemas das próprias características do território. E depois, nós já temos um metro, que isso é que é uma questão que eu não consigo. Nós temos o comboio. É um autêntico metro. O Paulo que cresceu em Irmesinde, quando entra em Irmesinde, na estação de Caminhos de Ferro, 16 minutos depois... Está no Porto. Está no centro do Porto. Sim, no Porto em São Bento. Não é em Campanhar. Porto São Bento. Portanto, estamos a 14 minutos, 12 minutos... Nenhum metro, à mesma distância, consegue fazer esse Campanhar tem interface. Não é isso. É muito mais rápido que o metro e as carruagens estão cada vez melhores. Há um investimento muito forte no material circulante. Mas quem entra em Valongo é a mesma coisa. Porquê é que muita gente procura hoje Valongo? Porque descobriram as vantagens do comboio. Certo. Nós temos cerca de 7 paragens, temos imensas paragens. E no futuro vamos ter também Sobrado. Portanto, com a nova linha. Portanto, eu acho que é interessante, acho que nós devemos estar sempre abertos às ideias. Mas estar aqui a investir num assunto que depende de outros conselhos, quando nós podemos fazer já a mudança no presente, e isso estamos a fazê-lo, estes investimentos nos chamados interfaces que fizemos, obras que estamos a fazer para melhorar o facto da pessoa estaciona o carro e vai
recorrer ao comboio e poder utilizar a bicicleta. Estimulam. Claro, Estimulam, obviamente, para estimular a mudança para um meio de transporte que é muito mais amigo do ambiente. E tem a ver também com o prémio que recebemos. Nós estamos com enorme responsabilidade de continuar este trabalho. E é uma cidade mais inclusiva a nível de mobilidade? Eu acho que é. Nós temos feito, o que eu lhe dizia, que quando fomos eleitos encontramos uma cidade em que as vias não eram nada vocacionadas para o peão. E temos vindo a fazer um esforço muito grande, um investimento com muito dinheiro, muito dinheiro. Claro, o concelho tem 1.300 ruas. São muitas ruas. Não houve investimento nas vias durante muitos anos. É um bocadinho injusto crer que nós, em 7 anos, 10 meses e uns dias, façamos o mesmo que não foi feito em 20 anos. Não é muito correto isso. No entanto, tem havido muitas intervenções. Nós lançamos o programa Stop Buracos, estamos a fazer investimento em passeios, construção de passeios, reabilitação de passeios. Mas esses passeios já estão a pensar nas pessoas com dificuldade? Com rebaixamentos. Claro, depois também há aquele comportamento, ainda ontem, quer dizer, é muito chato porque há pessoas que veem o rebaixamento do passeio, não se lembram que aquilo é para uma pessoa com o carrinho de bebés ou com uma senhora com o carrinho das compras. Não. Aquilo, para muita gente, aquilo é uma rampa para estacionar o carro. É a aprendizagem. Aí já é a fiscalização. Mas veja, e a polícia. Fizemos a pista urbana em Valongo, nos Lagueirões, que é uma novidade, é uma inovação. Retiramos uma pista aos carros para dar às pessoas e às bicicletas. Estamos a fazer um conjunto de investimentos em Irmesinde, em Alfena, num conjunto em Sobrada, em Campo, no sentido de melhorar a qualidade da nossa mobilidade, removendo obstáculos. Fizemos um investimento fortíssimo em planeamento. Não se fazia planeamento. Nós temos o plano da mobilidade sustentável, temos um plano para mobilidade amigável. Nós repare, fizemos esse planeamento, definimos as áreas prioritárias e agora temos, para muitos anos, o roteiro. Não temos que andar a inventar todos os anos. Claro, se daqui por 4 anos me voltar a fazer a pergunta em tom de balanço, e eu direi, olha, já fizemos este conjunto de ruas e se calhar haverá muito menos solicitações relacionadas com a questão da mobilidade. Mas, agora, por exemplo, isto é um trabalho que demora muito tempo. Por exemplo, no atual edifício da Câmara Municipal, uma pessoa que seja deficiente, né, físico, de motor, pode entrar sozinho? Pode. E tem um elevador, mas é um elevador muito apertado para o primeiro andar. Mas pode. Mas nesta nova já está. Pode. E atual também, porque há uma lei que obriga à acessibilidade, obviamente. Mas depois o elevador, veja bem, como aquilo é um edifício desajustado, o elevador que lá está é muito apertadinho. É muito apertado. Temos um elevador que dá para subir para o primeiro andar. E, portanto, mas tem dificuldades. Tem acesso, sim senhor, ao piso zero e cumpre a lei, digamos assim, cumpre a lei. O novo edifício não terá nenhum problema desses, como é óbvio. Resolvemos um problema antigo. No Centro Cultural Vales Longos, ali em Valongo, não havia um elevador. Agora há. Agora as pessoas já podem ir ao auditório António Macedo e à Sala das Artes assistir a uma peça de teatro. Ribeiro, está no seu pensamento, por exemplo, os semáforos terem sonorização para as pessoas que são invisuais. A área da essa regulação está Paulo, pensado para os próximos. Essa é uma das áreas que vamos continuar. Eu falei-lhe na prioridade da educação, da área social e na cultura. Mas também estas áreas da mobilidade, do planeamento estratégico para atrair investimento, essas são áreas, em boa verdade, que nunca deixam de ser prioridade, porque tem a ver com aquilo que são os fenómenos atuais. As pessoas utilizam muito mais a rua, há muito mais pessoas a caminhar, uma parte da população está a envelhecer e, portanto, nós temos que dar resposta. Agora, volto a dizer, durante muitos anos não houve investimento nas vias e, portanto, o esforço que estamos a fazer é muito grande. Nós já fizemos muito investimento. Claro, não se consegue fazer tudo assim. Na descentralização dos serviços, em qualquer freguesia se pode tratar de bilhetividade, neste momento. Sim, nós temos eu acho que isso é uma das grandes conquistas que nós quisemos aproximar. Era uma das áreas também que tínhamos desde o início. Nós definimos um conjunto de 4, 5, 6 áreas e somos, como dizem os ingleses, stick to the plan. Não andamos a inventar. Nós sabemos para onde queremos ir e vamos em frente. Não andamos aqui distraídos. E uma das questões que quisemos fazer foi criar a rede de proximidade administrativa. Encontramos um edifício em Irmesinde. Sabe, a memória é curta.
Mas aquele edifício teve para aí 12 anos abandonado, o edifício grande. Estava por acabar. E nós dissemos, não senhora, vamos acabá-lo. E gastamos 1 milhão de euros. Na altura tivemos que pedir solidariedade a todas as freguesias para fazer esse investimento em Irmesinde. Toda a gente concordou. E conseguimos captar uma loja do cidadão para a cidade de Irmesinde. Veja bem, a loja do cidadão do concelho está em Irmesinde e bem, que é a nossa cidade vibrante, onde há mais população, que eu respeito imenso. Mas o que é que fizemos? Não ficamos por aí. Nós começamos a instalar também espaços do cidadão. E temos em Alfeirão um espaço de cidadão, no Centro Cultural, em Sobrado, em Campo, no Museu da Lousa, em Irmesinde, fizemos ali na zona junto digamos assim, à Travagem, não é? Tem ali, um bocadinho antes, ali muito próximo da antiga feira, tem lá numa sala de um edifício, tem um espaço do cidadão. Abrimos um espaço de cidadão, agora há bem pouco tempo, no apiadeiro do Suzão. Abrimos um espaço de cidadão na passagem subterrânea da Estação de Caminhos de Ferro para a Gandra, e aliás onde estamos a fazer agora uma intervenção para resolver finalmente aquele problema daquela rampa de acesso, quem vem da Gandra. Há bocado falávamos da mobilidade, é um exemplo. E esta rede de proximidade administrativa garante isso aos cidadãos. Podem ir lá tratar desse assunto e de outros assuntos, pedir uma reunião, tratar de um assunto da Câmara, está próximo. As pessoas não têm que andar a gastar dinheiro para irem à Câmara de Valongo ou à loja do cidadão de Irmesinde para interagirem com os serviços. Quer os serviços locais, quer os serviços nacionais. Portanto, foi uma grande conquista que tivemos, digamos assim, de proximidade com as pessoas do concelho. E com inovações. O Paulo talvez não saiba. Nós devemos ser das poucas câmaras, talvez a única, não sei. Nesta rede de proximidade administrativa, se o Paulo quiser ler um livro, inscreve-se como leitor, vai ao catálogo online, Bibliópolis, e escolhe os livros que quer ler. E diz, eu quero levantá-los na loja do cidadão, ou no espaço de cidadão A, B, C ou D. E o livro vai lá ter. O Paulo levanta e devolve lá. Isto é uma inovação. Zé, ainda bem que fala na biblioteca. Aquela parte da cidade de Valongo, onde tem a biblioteca, onde tem um shopping, um centro comercial. Sim. Isso foi pensado, no fundo, para alargar a cidade, para unir a cidade. Na verdade, aquilo é uma zona ali um bocadinho... Quem quer ir à biblioteca tem que ter carro ou transporte público. Isso, nós herdamos esse é um problema muito antigo. Sim, mas foi um projeto já seu do seu mandato? Não. Porque também há quem acuse que aquela zona ali está abandonada. Não. Nós estamos a tentar dinamizar e estamos a tentar ao máximo porque é um dinamizar. Edifício imponente, não é? É um edifício que deveria, à época, eu na altura era vereador, sem pelouros, e alertei para esta questão, quer dizer, a biblioteca foi instalada numa zona longe do núcleo urbano. E está lá. Ainda bem que temos a biblioteca. É muito melhor que a antiga biblioteca. É uma biblioteca boa, bonita. E tentamos dinamizá-la. Mas, obviamente, é um sítio que é afastado do centro. Mas como é que pensa... Eu acho que nos próximos anos, Valongo, como dizia, Valongo está a crescer. É um concelho que é muito atrativo. E há muita gente, os proprietários de toda aquela zona, têm vindo a dialogar connosco no sentido de dinamizar aquela zona. Aquela zona vai crescer. E, portanto, eu acho que nos próximos anos vamos conseguir resolver. E há investidores interessados. Há muita gente. Valongo hoje como eu lhe digo, é próximo do comboio. E o comboio passou a ser encarado de uma outra forma. E também tem boas acessibilidades rodoviárias. E depois não é só isso, e tem espaço. E há muita gente que depois da pandemia passou a valorizar moradia, outro tipo de local para viver. E nós estamos muito atentos, obviamente, e sabemos que os próximos anos vão ser muito transformadores para o concelho de Valongo e para a cidade de Valongo também. Valongo é uma cidade onde há serras, não é? Muita serra. É um concelho. Concelho quando há muitas serras e muita natureza. O ambiente, como acabou de receber um prémio. Mas há algo ali que tem que se resolver, que é o aterro. Nós já estamos fartos de falar isso, mas tenho que trazer este tema. Tenho que trazer este tema aqui, e José Manuel Ribas já tantas vezes explicou aqui neste canal. É um problema que eu herdei, que não tem nada a ver com ele. Mas as pessoas acusam daquela licença que podia renovar a licença. Quero-me explicar como é que isso... Que eu vi num debate que não gosta de desinformação. Não gosto e vou-lhe dizer o que é que se passa. Eu posso-lhe explicar de forma muito simples. Sabe o que me magoa em relação ao passado? Eu perco pouco tempo
a falar no passado, porque isso não ajuda a resolver os problemas do presente e, sobretudo, preocupa-me que é com as boas decisões no presente para ajudar o futuro. Mas aqui temos que falar do passado. Nós já tínhamos obrigação, quem na época governava o Conselho, que não era eu, tinha a obrigação de ter aprendido a lição com a Fertor. Nós já pagamos bem cara a fatura de ter, digamos assim, um aterro. Hoje a Lipor é um ativo extraordinário, bonito, bem enquadrado, mas aquilo não deixa de ser uma montanha de resíduo lá. Mas fizeram ali um trabalho extremamente positivo. E, portanto, a gestão anterior devia ter percebido que nós, Conselho de Valongo, não deveríamos ter recebido nenhum aterro. Nenhum aterro. Em 2007, o que aconteceu foi que as pessoas não aprenderam a lição e autorizaram a instalação de 2 aterros. Não é um aterro, são 2 aterros. Em 2007, entram 2 processos na Câmara para licenciar um aterro de resíduos de construção. À época havia uma grande construção e havia necessidade de locais para depositar os resíduos de construção civil. Mas, em paralelo, de forma muito discreta, entrou também um processo de licenciamento para um aterro de resíduos industriais. E desse não se falou. Isso foi um processo que, na minha opinião, foi uma traição à população de Sobrado. E o que é que acontece? A forma de licenciar estes 2 aterros é diferente. Um aterro para resíduos de construção é um processo de licenciamento simples. Não tem que ter licença, tem que ter o licenciamento urbanístico, mas depois já não tem que ter mais licenças, praticamente. Porque você pode instalar um aterro para receber calhaus em muitos sítios. O outro aterro não. O outro aterro é um aterro que, para funcionar, e ele só começou a funcionar em 2012, porque ele só começou a funcionar quando, para além da licença urbanística, conseguiu ter a licença de mais 2 entidades. A CCDR, que atribui a licença comercial, digamos assim, abrir porta, e a IAPA, que lhe atribui a licença ambiental, que é que tipo de resíduos é que pode receber. Essas 2 licenças são renováveis, porque são temporárias, são caçáveis, digamos assim. A outra licença, a licença urbanística, que é esta licença urbanística da Reci Valongo, é o conjunto das 3. É uma licença diferente, não é uma licença renovável. É uma licença que, qualquer casa, o Paulo, se fizer uma moradia, um prédio, há um período de 10 anos, até 10 anos, em que o município pode, de forma fundamentada, pedir ao tribunal para anular a licença. O que é que acontece? Nós, quando em 2019, nós só em 2019, depois de muitos anos de luta, é que, com a ajuda da população de Sobrado, é que chegamos à conclusão que poderia ter havido violação do PDM. Mas repare bem, durante estes anos todos, os vários responsáveis de quem governou a Câmara até então estiveram muito calados. E sabiam que havia ali razões para anular, calaram-se muito caladinhos. Nós, em 2019, quando percebemos que havia riscos de ter havido violação do PDM, eu próprio determinei um inquérito interno e fizemos chegar a nossa posição ao Ministério Público. Não foi possível através do mecanismo dos 10 anos, mas foi possível através de uma ação popular. Portanto, vir agora com essa acusação, para além da injustiça e de tentar enganar a população, e eu percebo porque é que tentam fazer isso. Sabe porquê? Porque o que aconteceu em Sobrado foi muito grave. Foram 2 traições. Quem governou antes de mim traiu 2 vezes a população. Meteu lá um aterro de resíduos industriais pela calada. E votaram no Parlamento a favor da agregação das freguesias. E eu entendo bem que isso é muito complicado para quem está nas forças políticas que tinham essa responsabilidade. E então tentam atirar. Mas olha, eu estou tranquilo, sabe porquê? Porque a população sabe bem que eu estou ao lado da população, a defender a população. Se eu fizesse como outros autarcas, há muitos autarcas que perante estes problemas dizem assim, não tenho nada a ver com isto foi o outro que fez. Eu não. Eu podia ter feito isso, mas não fiz. Eu coloquei-me ao lado da população desde 2015. Mesmo contra o seu governo. Não é mesmo contra o governo. Não hesitei. Não, houve umas trocas de palavras entre si em reagir. Claro, não hesitei quando percebi que era importante defender o interesse público e a qualidade. Não hesitei em reagir ao ministro do PS. Portanto, sabe porquê?
Porque nós, quando somos eleitos para defender o interesse municipal, não é para defender o partido A, B ou C. Ainda no ambiente, criaram as Serras do Porto, juntamente com mais dois municípios, que no fundo é para revitalizar, mas a missão é cuidar das serras. Não, é criar uma infraestrutura verde cuidar das serras, que se chama Parque das Serras do Porto, 60 km², que é um sonho antigo, que é proteger aquele conjunto de 6 serras, onde existe uma área muito grande de rede Natura. Foi esse o objetivo, Paulo. Zé Ribeiro, ainda continua a haver cidadãos e empresas, empresários que deixam muitas vezes lixo por baixo de sítios que não devem ser. É por isso também que apostou na Polícia Municipal para fiscalizar mais esse tipo de ações, de crimes ambientais? A Polícia Municipal é, de facto, vai nos permitir ter mais capacidade, digamos assim, de acompanhar, de fiscalizar não só essa questão. Essa não é a questão, porque nós temos o CEPNA e a Brigada da Polícia. Mas está atenta a Câmara Municipal a estes infratores? Estamos e gastamos muito dinheiro, porque muitas vezes esse tipo de depósitos de material, por exemplo, com amianto ou fibrocimento, que é um crime, obriga, não é só, é crime, nós reportamos às autoridades ambientais, mas não é só isso, é que obriga a aquisição de serviços especializados. Não pode ir um funcionário de um município ou de uma junta mexer nesse tipo de resíduos. Aqui há um comportamento inadmissível por parte de muitas pessoas, felizmente que eu acho que são cada vez menos, e que quando têm a oportunidade depositam. Mas nós estamos atentos, temos vindo a gastar muito dinheiro a remover esses resíduos e mais. E uma das coisas, eu vou-lhe explicar porque é que nós promovemos tanto a utilização das serras. Quanto mais pessoas forem para as serras, e hoje, felizmente, as nossas serras são conhecidas, não eram conhecidas. Nós fizemos um investimento desde 2017 brutal. Porquê é que é importante a presença das pessoas? Porque quanto mais pessoas, mais capacidade temos de estar atentos. Quer a esse tipo de comportamentos, até para a vigilância e prevenção dos incêndios, a questão dos rios. Volta e meia, alguém se lembra de fazer uma descarga, houve uma poluição do rio, ou do Lessa, ou do Ferreira, e vem afetar-nos. Como vai afetar o concelho a seguir, porque os rios têm esta lógica, esta característica, eles passam através de vários territórios. Quando é que entrará em funcionamento a Polícia Municipal? Tivemos agora, digamos assim, aprovação. Foi publicado, digamos assim, o dispositivo legal, e agora estamos a preparar-nos para criar a Polícia Municipal. Isto implica fazer adaptação das instalações, contratar polícias, contratar técnicos, dar-lhes formação, e, portanto, ainda vai demorar algum tempo. Mas eu acho que vai ser importante, não só pela questão que eu lhe falava de acompanhar várias dimensões da vida da comunidade, mas também eu acho que é uma força que vai ajudar as pessoas a sentirem-se mais seguras, e isso é importante. Zé Ribeiro, nos anos 90, 99, penso eu, que ainda estava eu a morar em Hermesinda, a água falhava. Portanto, havia dias da semana que não tínhamos água. Hoje, o concelho de Valongo, a água não falha. Penso eu, pelo menos ninguém tem relata uma cobertura de quase 100%. 100%. Não é a mais barata da região. É a sexta mais barata. É a sexta mais barata. Mas há quem critique ainda a água, que querem baixar o preço da água. É sim. Mas isso, pronto, nós estamos próximo da eleição. É assim, não há nenhum sítio em Portugal que a água seja de borla. Portanto, vamos ser muito práticos. É um bem escasso. Nós temos a obrigação de fazer pedagogia com as pessoas. A água é um bem escasso. Por isso é que existem tarifas. E, portanto, aquilo que foi a nossa preocupação, eu não sou favorável, é público, eu nunca fui favorável à exploração por privados de um monopólio natural. Mas não fui eu que trouxe a privatização da água, portanto, a concessão da água, não fui eu que a trouxe. Se José Ribeiro achasse que fosse um bom negócio para o Conselho do Resgate, faria. Paulo, é muito simples. Não fui eu que trouxe para Valongo. Quem trouxe a concessão, quem entregou a exploração da água a privados, não fui eu. E eu, pessoalmente, não sou favorável. Agora, eu sou uma pessoa com racionalidade e tenho que ter muito cuidado. Repare, nós temos um contrato que foi assinado por outras pessoas, de outros partidos. E eu encontrei esses contratos, tenho que os honrar. Quando eu entrei, tinha um problema grave. Havia um desequilíbrio na concessão. Houve pelo menos 2 anos que o anterior executivo não atualizou as tarifas. Ora, quando não se atualizam as tarifas, está-se a criar artificialmente a ideia de que a água está a embaratecer. E, portanto, isso aconteceu pelo menos 2 vezes.
Além de outros problemas que não foram resolvidos, da ETAR, houve disponibilidade dos fundos comunitários à época para a Câmara fazer a obra e não quis. Isto no passado, agora não se discute. Pronto. Eu fui eleito para resolver problemas, para enfrentar os problemas sem medo. O que é que nós fizemos? Fomos renegociar digamos assim, o contrato, porque éramos obrigados pelo próprio contrato a fazer a chamada renegociação do equilíbrio económico-financeiro daquele contrato. E aquilo que eu disse desde o início aos senhores da empresa foi: eu não sou favorável à concessão, mas sou uma pessoa com juízo. E tendo uma concessão que cobre 99% do território, que é uma empresa que funciona bem, eu não vou entrar num risco financeiro de ter que pagar 40 ou 50 milhões ou 60 ou o que seja, porque isso não é o caminho correto na minha ótica. Na minha ótica. E então entrei numa negociação dura, muito dura, muito dura, muito dura. Fui ver o que é que dizia o Tribunal de Contas, o que diziam as entidades que supervisionam, digamos assim, este setor das águas e dos resíduos. E conseguimos uma coisa, conseguimos que a empresa aceitasse este princípio. No futuro, em nenhuma circunstância, o valor, porque as pessoas quando pagam ao fim do mês, pagam um conjunto de serviços, água, saneamento e resíduos sólidos urbanos. E eu disse assim, vamos fazer a média na área metropolitana a 17, porque é com estes 17 que nós nos podemos comparar, digamos assim. Embora na questão da LIPOR, os resíduos, como vocês sabem, nós pertencemos à área LIPOR. Sim. É muito mais caro o tratamento dos resíduos na área LIPOR do que quem envia para aterro. Isso é um assunto que não é discutido. Nós não temos aterro. Mas que é importante, não é? Sim, mas o custo do tratamento do nosso resíduo não é igual aos outros concelhos. Porque exatamente. Nós mandamos para queimar. Exato. Nós não enterramos. E isso do ponto de vista ambiental, é muito importante. Mas o que é que nós conseguimos? Conseguimos que a empresa aceitasse este princípio. E eu digo-lhe com muita satisfação, se me diz assim, se a água fosse de borla, ótimo. Claro. Mas ela não é em lado nenhum. Pois. E, portanto, nós conseguimos manter um preço que hoje temos o 6º valor mais baixo. Ou seja, uma família que consuma 10 metros cúbicos por mês, que é o valor de referência, que são muitas garrafas de água, essa família em Valongo tem o 6º valor mais baixo. Nós, se olharmos para os concelhos vizinhos, conseguimos ter o valor mais baixo. Está a competir. E isso é algo importante para as famílias. Agora, eu percebo, esta é uma questão que tem sempre... tem que se aumentar, muitas vezes não se diz quanto, é uns cêntimos, estamos a falar em cêntimos. Sim, cêntimos mas isso são as chamadas atualizações tarifárias. Toda a gente tem atualizações. Que mesmo que fosse um serviço monopolizado da Câmara, também teria que fazer. Paulo, quando você consegue ter um valor destes, que é o 6º mais baixo na área metropolitana, você consegue ter valores mais baixos do que sistemas totalmente públicos. Veja, qual é a razão racional? Nós temos que ser racionais. Nós tendo o 6º valor mais baixo de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, uma cobertura de quase 100%, que é os melhores, a empresa ganha prémios, a água é boa. Qual é o incentivo que eu tenho para me lançar numa aventura de resgatar um contrato que faz com que a Câmara tenha que pagar 40, 50, não sei, porque isso depois não sou eu que defino. Qual é a razão? Qual é a racionalidade disso? Nenhuma. Nós entramos numa Câmara que tinha uma dívida de quase 60 milhões de euros. Está a compreender isso? Não faz sentido. Aquilo que quem me dera a mim não ter a concessão, mas tenho. José Manuel Ribeiro, mas já passou uma hora, ainda temos mais aqui meia horinha de programa, mas gostava, o IMI não é dos mais baixos. É um IMI que baixou, mas ainda não conseguiu ir ao mínimo. Não conseguimos porque nós temos uma estrutura. Atenção, Valongo é dos concelhos que tem das mais baixas cargas fiscais. Se compararmos no total do que as pessoas pagam, isso não sou eu que digo, é a CCDR. Nós temos, no conjunto de todos os valores, e nós temos um esforço de devolver às famílias o esforço que eles fazem. O nosso programa de férias escolares, o Toca a Mexer, é de elevada qualidade e custa 27 euros por semana às famílias. Se for ver nos outros concelhos, são 100 euros, são 80 euros. 90. É uma forma de ajudar e devolver. Agora, nós precisamos de ter muita cautela na questão fiscal. Nós fizemos uma redução do IMI, baixámo-lo este ano, baixamos também ligeiramente na questão da derrama, para ajudar as empresas, mas eu não tenho aquela política de anunciar redução de impostos. Eu não faço isso.
Porque isso depois é criar problemas. Eu, se fizer isso, é condenar um conjunto de programas. Provavelmente é deixarmos de ter um conjunto de apoios que temos nas escolas. É deixarmos de ter programas de apoio aos séniores. Eu não faço isso. Isso seria desonesto. E, portanto, a nossa preocupação é manter a carga fiscal baixa, o mais baixo possível. O IMI é um importante imposto que nós temos. Nós temos esse imposto, temos sempre que possível. Vamos ver agora como é que se vai comportar esta redução e, se for possível, nós também faremos este esforço. Eu acho que é mais honesto dizer isto às pessoas do que estar a prometer. Eu não sou candidato a vendedor de ilusões, não sou. Muito bem. Percebe? É uma questão de estar na vida, a forma correta. Falou no início e chegamos agora uma parte forte que o Conselho de Valongo nos tem habituado nestes últimos anos, que é a parte cultural. Estamos a falar desde do evento da Regueifa, que é uma história, a tradição em Valongo. Estamos a falar também de uma adquisição de um equipamento que é o antigo cinema de Hermesinde. Quando é que aquilo está pronto? Como é que aquilo vai continuar? O que é que pretendem para aquilo? Estamos em fase Mas será de negociação avançada. Deixe-me dizer-lhe as coisas como elas são. Já lhe disse, eu sou o candidato a presidente da Câmara, não sou outra coisa. Nós estamos em fase muito avançada de negociação com o Centro Social de Hermesinde. E eu estou Mas será um equipamento de devolver à cultura do Conselho? Repare, eu suspendi, eu pedi, no fundo agora neste período, até para não envolver nenhum tipo de campanha nesta matéria, não houve a continuação do processo. Mas eu posso lhe dizer isto, e acho que isto é importante porque é verdade. Eu sinto que nós estamos muito próximos de chegar a um entendimento, no sentido da compra. Pronto, dito isto, respondendo à questão. Muito bem, nem para vou quê? insistir mais. Reabilitar aquele edifício, devolvê-lo à cidade para funções culturais. É isso É que isso. devemos fazer. Muito bem. Vai continuar a apostar nessa divulgação do território? Obviamente. A identidade é outra das componentes que nós vamos... Antes de ser autarca, ninguém sabia. O Paulo conhece bem, porque uma parte da sua vida passou em Hermesinde. Ninguém falava das nossas tradições. Nada. Eu acho que o mérito não é meu, eu acho que se calhar fui a pessoa que percebi o potencial e tentei empurrar as pessoas e tentei dizer às pessoas que tínhamos património material e imaterial, história e razões para ter orgulho. Mas veja, esta área é aquela que é muito importante para nos dar sentido àquilo que fazemos. Eu tenho muito orgulho, vou-lhe dizer, de ver as pessoas hoje com orgulho a falarem do brinquedo tradicional em Hermesinde e em Alfena, sobretudo em Alfena, a falarem do património religioso, a falarem da ferrovia e da ligação à ferrovia, a falarem das serras dos romanos, das trilobites, mas também dos afloramentos quartzíticos que temos em Hermesinde, nos Montes da Costa, a falar na tradição da panificação. Não havia nenhuma feira da Regueifa, não havia nenhuma festa do brinquedo, a falarem dos nossos iPads, São Lourenço. da história, repare, da história da Ardósia durante 200 anos, foi a tecnologia de ensino e que ninguém falava. Agora toda a gente sabe que é um iPedra, querem um iPedra. Os bugios e os mourisqueiros, eu tenho que ser justo. Quando eu fui eleito, já havia trabalho de apoio aos bugios, aos mourisqueiros, e nós continuamos a apoiar. Portanto, nós aquilo que trouxemos foi, dissemos às pessoas, porque eu nunca escondi, eu quero ser eleito presidente para mostrar que é possível não ser só, ou melhor, é possível não sermos um dormitório. É possível fazermos um trabalho de melhoria da qualidade de vida das pessoas, nas vias, na educação, na saúde, na cultura, no ambiente, na ação social, mas também trazer visitantes. Paulo, hoje é moda ir andar a pé, de bicicleta. Em 2017 nasce o primeiro centro de BTT. Antes diziam, isto é só eucaliptos, não dá para fazer nada. Bom, 2017, primeiro centro de BTT na área metropolitana. Depois a seguir, centro de trail running. Entretanto, Hermesinde e Valongo, centro de marcha e corrida. E vai continuar a expandir com novos circuitos. Este ano, centro de escalada, 3 paredes de escalada. Circuito de contemplação, que é espetacular. Aqueles tronos romanos, toda a gente fala nisso. Estamos agora a arrancar com a escadaria da Cucamacu, que é outro motivo para as pessoas virem as nossas serras estão na moda. As serras do Porto, digamos, esta porta da entrada, que é Valongo, tem outras em Gondomar e Paredes, e portanto, mas antes de começar isto, as pessoas desvalorizavam, diziam, aquilo é só eucaliptos, aquilo não tem nada, não dá para fazer nada, está a ver? Se as pessoas quiserem fazer coisas, fazem. Nós em Hermesinde olhamos para o complexo dos Montes da Costa
e transformamos. E era isso que eu ia falar. Vai nascer ali uma pista Uma de pista de atletismo, estamos a melhorar aquilo, mas temos outros projetos. Mas não foi só em Hermesinde, vocês não foi equiparam só, porque assim, equipamentos esportivos por todo o concelho. o Concelho de Valongo é um concelho que tem influência hoje. É o 20º concelho do país em população. É um concelho influente. É um concelho que se destaca com prémios. Não é só este prémio. Nós somos hoje reconhecidos pela transparência, pelo rigor, pela desmaterialização, pela digitalização. Mas veja, nós somos um concelho com 5 freguesias. E, portanto, um concelho onde faltava muito investimento. E quando nós estamos... O que é que nós fizemos? Que isso foi sempre a minha preocupação. Nós queremos investir em todo o lado do concelho. Ora, isto é exigente do ponto de vista financeiro. Nós não podemos só investir na freguesia A ou B. Essa era a crítica do passado. Aqui há uns anos, quando eu não era Presidente da Câmara e gostava muito de ser Presidente da Câmara, diziam-me assim. Eu ia a Valongo e as pessoas de Valongo diziam só se faz coisas em Hermesinde. E a Hermesinde só se faz coisas em Valongo. E os outros de Alfena, Campo Sobrado, com razão diziam aqui não se faz nada. Eu agora, nos últimos 7 anos, e disso não me podem acusar do contrário, eu tenho uma preocupação de fazer investimento nas freguesias todas. Alfena está a receber imenso investimento. Sobrado temos feito muita coisa. Em Campo vamos fazer muito investimento. E o José Manuel Ribeiro precisa destes 4 anos para acabar aqui obras. Qual era a obra que gostava que marcasse? Continuar. Ou seja, eu quero concluir todas as obras e tê-las prontas e a servirem o concelho e fazer mais algumas intervenções que nós temos. Eu não queria estar agora aqui Claro, nem é preciso. Porque não sou o vendedor de ilusões, mas tenho muita vontade e vou-lhe dizer, se tiver condições para isso, conseguir recuperar o antigo cinema de Hermesinde, a casa do antigo cônsul do Equador, mas um conjunto de outras intervenções por todo o concelho. Porquê? Porque, repare, o concelho de Valongo é como uma mão que tem 5 dedos. Quando estamos todos unidos, formamos um punho muito forte, muito forte. É um concelho com muita população jovem. É um concelho onde se trabalha muito a questão da cidadania. E se as pessoas perceberem isto, cuidado, nós rapidamente, porque já hoje se sente isso, nós rapidamente viramos a página. E veja, qual é a função de um autarca? A função de um autarca é muito simples. É dar esperança às pessoas. E isso é muito exigente. No que diz, no que faz. Criar condições concretas para haver confiança. Claro, pedindo às pessoas para também serem responsáveis. Repare, nós estamos a poucos dias das eleições. As pessoas devem participar no ato. As pessoas não devem ficar em casa. As pessoas não podem só exigir. As pessoas têm a obrigação de participar, de escolher quem quiserem. Mas escolham. Mas escolherem, saírem de casa, porque nós todos os dias trabalhamos. Ouça, o cargo de Presidente de Junta e Presidente de Câmara é muito exigente. Eu, às vezes, sou acordado para ir para um incêndio durante a noite. Ou numa enchente no inverno, no Lessa, ou às vezes problemas que temos no Ferreira. Os meus colegas Presidentes de Junta, aqui ou noutros concelhos do país. E, portanto, nós aquilo que queremos dizer às pessoas é que participem, escolham quem quiserem, mas depois exigirem. Está a compreender? Exigirem, não ficarem no sofá. Só ficar criticar. No sofá é demasiadamente confortável, não transforma. E, portanto, repare, nós temos vindo a demonstrar que somos capazes de responder a desafios. A forma como trabalhamos em conjunto na pandemia é a prova de que é uma comunidade extraordinária. José Manuel Ribeiro, e a equipa que o acompanha para estes 4 anos? É a mesma dos 4 anos? É a mesma. A equipa vencedora não se mexe e eu tenho muito orgulho, vou-lhe dizer, tenho muito orgulho nas equipas que estão no terreno. Eu gostava muito, eu não escondo, é um sonho, eu gostava muito que o Miguel Caetano fosse presidente da junta da cidade de Alfena. Tenho uma ligação emocional forte a Alfena, porque fui eu que defendi, fui eu que apresentei o projeto de elevação a Alfena, à cidade, e gostava mesmo muito, respeitando todos os candidatos, mas eu acho que o Miguel Caetano é um empresário, uma pessoa que sabe criar riqueza e com uma sensibilidade extraordinária. E a Alfena precisa disso, Alfena não pode parar. Aliás, o concelho não pode parar. A pior coisa que podia acontecer ao concelho de Valongo era agora travar a fundo. Ouça,
Isto foi o que nós tivemos durante anos a fio. Adiar. Vamos pensar. Não, vamos fazer. E essa equipa acha que está preparada para agora? Está claramente preparada. Temos agora muito dinheiro a vir. E é preciso ter experiência, claro, e audácia. Uma equipa, um conselho que está a grande velocidade. Um conselho que é reconhecido internacionalmente. Parar é morrer. Repare, parar é morrer. Nós precisamos é de fazer, resolver problemas, explicar às pessoas, não ter medo de falar com as pessoas. E não, repare, nós não agradamos a todos, mas é assim a vida. Temos que aceitar isso com tranquilidade, com serenidade, com educação. Mas nunca esquecer isto. Nós vivemos em democracia. A democracia é uma construção notável, é um sistema de tal forma impressionante. Permite que nós discordemos uns dos outros. Não concordemos uns com os outros, mas sem violência. Mas certo. Este sistema, para funcionar bem, é preciso ser cuidado todos os dias. Eu sou muito sensível à desinformação, porque a desinformação é perigosa, Paulo. Eu quero que eu lhe dê um exemplo. A desinformação é a técnica que usam aqueles que andaram a meter medo às pessoas por causa da vacinação. Certo. Eu repito, a desinformação é a mesma técnica que usam aquelas pessoas que metem medo às pessoas em relação à vacinação. Veja o perigo que isso representa para a saúde pública. Por isso é que é cada vez mais importante órgãos de comunicação social. Por isso é que é importante o vosso projeto, mas também é importante o que se fez. Nunca houve, eu tenho dúvidas que haja um conselho que invista tanto em informação. A matéria-prima da democracia é a informação. Os cidadãos de Valongo, nos últimos 7 anos, têm informação a entrar em casa, podem ir à internet, podem perguntar. Os cidadãos de Valongo que queiram estar informados não têm que ouvir a opinião de terceiros, que às vezes são desinformação. Eles vão à internet e informam-se, está lá. Até se chama mesmo, saiba quanto custa. Basta perguntar. Sabe porquê? Porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que é que vem a seguir. Se nós desvalorizarmos a desinformação, nós um dia destes podemos acordar com um valente susto. Com um valente susto. José Manuel Ribeiro, passamos todos os tempos. É sempre um gosto falar consigo. Acho que ficou bem claro aqui toda a sua informação. Acho que foi uma entrevista de informação. Todos os temas foram passados. É claro que não podemos ir a todos, senão ficámos aqui mais de 3 horas. É pena. Eu estava disponível para falar mais 10 horas. Mas não conseguimos estar. Já estamos numa hora e meia. Já percebi. Mas, José Manuel Ribeiro, acho que ficou aqui bem ciente o que é que pretende a continuação da mudança que é para o Conselho de Valongo. Agradeço-te mais uma vez. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e tudo aquilo que tem colaborado com uma empresa da região, que é o Novo Canal. Parabéns ao Novo Canal. E força mesmo. E assim, muito boa sorte. Obrigado. É sempre um gosto receber o Presidente da Câmara Municipal da minha terra. É verdade. Valongo foi onde é que eu cresci, nomeadamente em Irmesinho. É Valongo, é Conselho de Valongo. E é sempre uma responsabilidade para mim ter um homem como este aqui ao meu lado. Penso que foi mais um trabalho de informação. Como diz o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, a desinformação não nos ajuda em nada. Mas também é importante que no dia 26 se vote, porque é um direito e um dever cívico. Quanto a mim, já sabe, pode ver tudo e rever em novanoticias.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.